Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura 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 Bhakta Vrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Continuamos hoje o nosso estudo, dos ensinamentos de Prahlada Maharaja. Hoje nós vamos falar o verso 24 do capítulo 6, canto 7. Então é maravilhoso, estarmos aqui, onde Deus, dá oportunidade para ouvirmos essas aulas, e principalmente para a minha pessoa, o Senhor Krishna, o Senhor Vishnu, cria essa possibilidade de eu poder estar falando aqui mais um verso, mais um dia, estando presente aqui nesse planeta Terra, em posse desse conhecimento, e receber essa inspiração do Senhor Vishnu, em meu coração, ao ler aqui o verso. Então isso tudo é muito maravilhoso, quando você sente que você está potencializado pela energia de Deus que habita em seu coração, para fazer um serviço devocional tão notório, igual esse aqui, Humildemente eu estou falando, não com nenhuma vantagem que eu estou fazendo isso, e que Deus está me dando atenção. Então não é nada disso. Então você que está em gratidão por estar recebendo essa oportunidade de fazer esse serviço, que naturalmente vai iluminar, muitas pessoas que porventura Krishna coloque em sincronia com essas aulas, que são iluminantes, porque simplesmente é a instrução de Prahlada Maharaj. É dito que um devoto do calibre de Prahlada Maharaja pode salvar todo o universo, tamanha potência. Então tem uma equivalência aí, assim como o pai de Prahlada Maharaja, Hiranyakashipu, tem o poder demoníaco de controlar todo o universo, colocar todo mundo a seu serviço, que é o que realmente estava acontecendo nesses passatempos. Então Hiranyakashipu era um demônio que era endeusado, tamanho poder que ele tinha. Ele dominava todo o universo. Assim também, para justificar, no nível de igualdade de potência espiritual, o Senhor Krishna dotou de potência
um devoto puro, Prahlada Maharaja, que podia salvar todo o universo. Assim, Hiranyakashipu escravizava todo mundo. E Prahlada Maharaja tinha a potência de liberar todas as almas da influência da energia material. Então essa é a beleza desses passatempos, né, que carregam uma estrutura máxima de expressão dentro daquilo que se chama os passatempos divinos. De modo que, mesmo Prahlada Maharaja tendo todo o poder, né, de desafiar o seu pai, Hiranyakashipu, como um devoto puro, ele simplesmente emanava amor para o pai dele. Então o amor vence tudo. Apesar do pai dele ter ódio dele, de torturar, até de querer matar o seu filho, muitas vezes ele tentou, porque ele desafiava Deus, né? Vou matar meu filho, porque não tem esse Deus para proteger. Assim, várias ações que a gente vai lendo aqui nos passatempos. Ao mesmo tempo, Prahlada Maharaja, ele não se afetava com isso. Ele era transcendental a sofrimento, a dor, a ofensa de alguém. Ele simplesmente tinha essa posição de devoto puro, transcendental, vivendo na intimidade completa com Deus e fazendo esse serviço devocional de expandir a consciência divina para os seus amiguinhos, e também ele queria expandir essa consciência para o seu pai, porque seu pai saísse dessa condição horrível, né? Demoníaca. Mas, como a gente já falou aqui, um devoto igual Prahlada Maharaja, ele é protegido diretamente por Krishna. Um devoto puro não precisa lutar contra ninguém, porque esse devoto ele é propriedade exclusiva do Senhor Krishna, em nível amoroso. Assim, quando chegou no limite de ofensa suportável, né, por Deus, que também está lá no coração de Hiranyakashipu, onde ele desafiou, né, a existência de Deus, ironizando o devoto Prahlada Maharaja, chegou-se num nível assim, insuportável. E aí apareceu Nrsimhadeva e imediatamente, né, destroçou Hiranyakashipu como uma formiguinha. Porque Hiranyakashipu, imagina, ele controlava esse universo atual em que a gente está. Mas se você pensar que centilhões de universos, né, emanam de Mahavishnu, que é esse Vishnu, que é uma forma de Krishna, que atua dentro da existência material para gerar vários universos, onde ele entra depois como a super-alma, como o centro do universo. Então, Hiranyakashipu ele só dominava um universo. Entende? Como num passatempo dessa amplitude, diante de Krishna, tudo fica mínimo, né? E Hiranyakashipu achava que ele, sendo o senhor, né, controlador desse universo, todo mundo tinha medo dele, os semideuses, os anjos, os arcanjos, todo mundo tinha medo de Hiranyakashipu. Aí o senhor Nrsimhadeva, né, que é Krishna mesmo, apareceu e esmagou ele. Falou, cara, esse universo aí que você acha que é o senhor, que você é o bonzão, o orgulhosão disso aí, esse universo é como um grão de areia na praia divina, né? Um grãozinho de nada na minha praia. E aí o Nrsimhadeva botou Hiranyakashipu no lugar dele, porque nem pela raiva do demônio, mas porque ele estava ofendendo o devoto dele. Daí, quando você se torna um devoto de Krishna, nesse grau de pureza que é pretendido para toda alma se estabelecer, né, nesse universo, em qualquer universo, na verdade, esse devoto puro, só pela prática de amor a Deus, de serviço devocional, ele já tem mais poder que o maior demônio que existe nesse universo. Então, o poder do devoto
é Deus. Enquanto que o demônio, ele quer ser Deus. Que isso é impossível, ser Deus, né? Ele quer assumir a posição de Vishnu. Isso é impossível. E para lá do Maharaja falava assim, pai, você não é Vishnu, você tem que se render aos pés de lótus de Vishnu. E ele não aceitava, um demônio assim. Vai pregar aí a consciência de Krishna para as pessoas que não querem saber de religião, de Deus, ateus, né? Pessoas que têm muito, assim, um cabedal de conhecimento, um falso ego enorme. Você vai falar da consciência de Krishna humildemente, né? Como Prahlada Maharaja estava fazendo, rendam-se aos pés de lótus da suprema personalidade de Deus, que aí vocês vão ter todos os benefícios, todas as vantagens nesse mundo. Vocês vão ter coisas materiais, coisas espirituais, vocês vão ter a amizade suprema, a intimidade amorosa, a bem-aventurança, a felicidade real. Mas as pessoas não conseguem compreender isso porque já estão programadas ou influenciadas pelos modos da natureza da paixão e da ignorância, e isso não tem freio. Vida após vida você está querendo conquistar esse mundo material e desfrutar desse mundo material através desse corpo físico, essa personalidade que está simplesmente emperrando a sua autorrealização, a sua situação de estar na posição correta como servo amoroso nesse Deus, e as pessoas vão levando, e quando chega alguém como Prahlada Maharaja, nesse passatempo maravilhoso, né? Todo mundo se torna oponente dele, principalmente no caso que o pai dele, para mostrar que o negócio não era simples, não. E mostra também que Prahlada Maharaja, apesar de receber tantas torturas, né, assim, do seu pai, psicológicas, ameaças, tentativas de morte, ele permanecia na consciência de Krishna como se nada tivesse acontecendo, porque a consciência dele era transcendental, completamente desvinculada desse corpo material. Para ele, se o pai dele matasse ele ou não, tanto faz. Mas Krishna estava fazendo passatempo com ele, né? E no passatempo de Krishna, ele ia tirar esse demônio de cena, mostrando, olha assim, tipo assim, ó, olha só o poder de Deus e olha só o poder desse demônio que está todo mundo com medo. E para lá do Maharaj não tinha medo, ele estava com Vishnu, ele sabia que a hora que Deus quisesse, mas ele tinha misericórdia pelo pai dele, né? Mesmo sendo esse demônio assim, extra forte, dentro do contexto universal, ele tinha piedade do pai dele. Então é isso que acontece. Mesmo depois que o pai dele morreu, ele pediu a salvação de Hiranyakashipu. Então esse é o nível de um devoto puro. Ele não tem raiva de ninguém, ele não... E ao mesmo tempo ele está sempre pregando, porque a natureza do devoto puro é falar sobre Deus, porque ele está vibrando o divino, e ele está vendo o divino no coração, né, ali dos seus amiguinhos, e ele sabe como que está acontecendo essa programação para não deixar as pessoas acessarem a realidade espiritual em seus corações. De modo que esses versos são maravilhosos, né? Tem vários capítulos, eu estou falando só o capítulo 6, tá? Mas essas instruções, apesar de simples, elas nos fazem considerar todas as nuances do ponto em que estamos situados aqui agora, nessa nossa jornada humana, para refletir sobre isso, tá? Porque, de repente, né, a morte física pode chegar a qualquer momento. Então, o ideal é deixar que Deus direcione a sua vida, para que você, na hora da morte você esteja nesse fluxo da consciência divina, né, na consciência de Krishna. Então é assim que acontece. Não há dificuldade em compreender esses simples fatos. Então, Prahlada Maharaja está dizendo,
Tasmat sarveshu bhuteshu dayam kuruta saudribam bhavam asuram umacha jajatu syati adoksashaha. Tradução: portanto, meus queridos amiguinhos, nascidos de demônios, por favor, age de maneira tal que o Senhor Supremo, que está além da concepção do conhecimento material, fique satisfeito. Abandonai vossa natureza demoníaca e não cultiveis inimizade ou dualidade. Mostrai misericórdia a todas as entidades vivas, iluminando-as no serviço devocional, tornando-se, então, o seu bem-querente. Tá? Então, esse verso é falado depois, né, do verso onde ele fala sobre a suprema personalidade de Deus, descrevendo, né, sobre Deus, que ele é o Senhor de tudo, a causa de todas as causas. Então ele está falando assim, para que possamos, né, agir de maneira tal que o Senhor Supremo, que está além da do conhecimento material, fique satisfeito. Essa concepção, né, ele está explicando mais uma vez aos amiguinhos dele que não vai ter professor que vai ensinar dentro de um contexto material quem é a suprema personalidade de Deus. Porque o conhecimento material é relativo à materialidade, ou até mesmo num campo mais sutil do pensamento e do sentimento, que também são energias materiais, porém mais sutis. Porém, não dá para explicar, né, quem é a suprema personalidade de Deus. Então ele está pedindo que todo mundo, né, possa agir para satisfazer a Deus. Inicialmente você vai ter que ter fé para aceitar que Krishna ou o Senhor Vishnu é a suprema personalidade de Deus. Tem que ter essa fé. Ninguém vai dar o conhecimento. Aqui, mais ou menos, ele está falando, né? Você tem que fazer que Deus fique satisfeito. Como é que Deus fica satisfeito? Agindo para Ele. Aqui, por exemplo, eu estou dando uma aula sobre Krishna. Então, Krishna vai ficar satisfeito. Por quê? Porque é isso que Ele quer. Ele quer que todo mundo, né, tenha essa consciência divina. E quem já está vivendo nessa vibração mais espiritual, fala esse conhecimento que a gente está falando aqui, pedindo para as pessoas agirem dessa maneira que simplesmente possam entender o que é o serviço devocional. Assim como o falso ego tem um tipo de ação relacionada a esse corpo para satisfazer esse corpo, que é um serviço à Maya, da mesma forma o espírito ele tem que agir de tal forma que ele satisfaça a superalma, da qual ele é uma parte integrante. Através dessas ações, você manifesta a sua consciência, a sua eternidade, a sua bem-aventurança. E para lá do Maharaj está falando aqui, olha, se vocês servirem ao que esses professores estão falando, que eles estão te lapidando vocês para vocês fazerem um melhor serviço para Hiranyakashipu, então vocês vão ficar eternamente insatisfeitos e vão perder a forma humana de vida, vocês vão inutilizar a sua forma humana, ficar só nesse contexto material. Então, ele fala assim, abandona, né, a sua natureza demoníaca. Temos que compreender isso. Por que agimos, né, em rebeldia
a estar estabelecido nessa posição espiritual? Por que ofendemos, né, as pessoas que estão inseridas nesse contexto espiritual? Então a natureza demoníaca, né, é tudo aquilo que é avesso à verdade. Ou são pessoas que criam suas próprias verdades relativas, baseadas nesse conceito do falso ego, que é uma espécie de loucura, porque você só vai conhecer a verdade quando você se render ao Supremo no seu coração, que você é a verdade, não é seu falso ego, né? O falso ego é só a verdade que você é, entrando no véu de Maia, no qual a própria mente cria essa entidade estranha, né, chamada eu, e através desse eu você quer controlar o mundo, assim como o Hiranyakashipu. O falso ego pode chegar a um ponto tal de grandiosidade, de orgulho, que é demonstrado nesse passatempo aqui, como é o caso de Hiranyakashipu. No nosso caso, nós somos Hiranyakashipuzinhos, pequenos, querendo, né, ter um reino de controle nesse mundo, mas ao mesmo tempo nós somos também um Praladinha Maharaj. E se a gente começa a ativar esse Pralada, que é você se situar no espírito, isso que significa abandonar a natureza demoníaca, naturalmente você vai encontrar com Deus, e a misericórdia de Deus, assim como Nrsimhadeva, vai vir destroçar o seu falso ego. Então Krishna fala no Bhagavad Gita, quando você se rende a mim de verdade, de coração, eu dissolvo todos esses modos da natureza, bondade, paixão e ignorância, para que você se situe na realidade, nesse quarto modo, né? Modo da bondade pura. Assim, né, dentro dessa base que eu estou falando aqui, você entende que assim, as chamadas influências demoníacas são esses modos da natureza da bondade e da paixão, que são descritos no Bhagavad Gita. Você tem que saber tudo isso, que você está sendo influenciado o tempo todo, você é um marionete quando você não está vivendo na consciência divina. E aí você tem que você tem a independência de se colocar no controle de Maya, e você tem a independência de se colocar o controle de Deus. Sendo que Maya é uma energia de Deus. A ilusão é a energia de Deus. Quando você não quer usar a sua independência, o seu livre-arbítrio, a sua liberdade de se render a Deus, então, naturalmente, o seu desejo é viver em Maya. Então, Krishna criou essa Maya para você entender que é você mesmo que é o responsável por estar mantendo essa sucessão, né, de encarnação, de vida após vida, dentro desse contexto de engano. E em alguma vida você vai entender isso aqui que eu estou falando e falar, eu não quero mais continuar mantendo a ilusão. Então isso é maravilhoso, o amor de Deus, ele deixa você viver a vida como você pretende. Porém vai chegar uma hora que o espírito que você é não vai ficar mais satisfeito. A alma, na medida que ela vai tendo várias personalidades, várias encarnações, ela vai ficando também forte com essas experiências. Só que muitas vidas são inutilizadas. A alma não aproveita nada de uma vida que não cultivou os valores espirituais. Nem que ele não se renda a Deus, mas que ele esteja buscando esse conhecimento espiritual, meditando, tendo essa curiosidade, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? É assim que a alma vai colhendo frutos de cada personalidade. E aí vem um devoto puro e fala, olha, o ideal seria você realmente realizar nessa vida mesmo a sua alma, fazendo com que a sua alma se renda à super-alma, e daí você não vai precisar mais ter lições
o acúmulo de experiências dessas sucessivas personalidades que você está adquirindo. Daí, por exemplo, o Bhakti alemão é uma alma, né, que não é Bhakti alemão, mas que está aqui é uma alma que está numa forma humana, e após ele ter recebido o conhecimento do Bhagavad Gita, imediatamente ele compreendeu. Você tem que se render a Deus. E pronto. Não tem mais história em relação a isso. Inicialmente, através do conhecimento material, você não vai realizar Deus. Não adianta ficar lendo Bhagavad Gita, mas se você está rendido a Deus, o Bhagavad Gita, ele é estudado com a sua intuição, com a sua inteligência de luz. Né? Aí o que acontece? Aí é que Deus ele vai se revelando através desses versos para nós. E atingimos esse ponto de compreensão. É igual alguém que não sabe mexer no circuito elétrico, por exemplo. Você obteve o conhecimento do que é a eletricidade, de onde vem o circuito elétrico, mas aí você vai começar a trabalhar praticamente, né? Usando a prática, vai lá, vai desatar, rachar o parafuso, vai ver a voltagem, você tem aparelhos para ver, tal, e no final você se torna assim, um bom profissional, conhecedor, né, de sistemas elétricos ou eletrônicos. Então, da mesma forma, quando você recebe o conhecimento do Bhagavad Gita, você tem que fazer a prática desses versos, não só assimilar, você tem que viver o Bhagavad Gita, porque o Bhagavad Gita é Krishna, o Bhagavata é Krishna. Você tem que entender quem é Hiranyakashipu, o que ele representa simbolicamente dentro do nosso coração. Essa história também que aconteceu, né? Que é verídica. O que é essa metade um homem, metade leão? Como assim? Como é que Deus se manifesta assim? Quem é Prahlada Maharaja? Qual é todo o significado de ele estar ali numa escolinha, pregando para os seus amigos? Quando ele chama os amigos dele, meus amiguinhos, filhos de demônios. E é assim que o devoto puro, ele vê as pessoas, né? Todo mundo como filhos de demônios, que vão se tornar também demônios, e vão criar os seus filhos como demônios, e esse processo precisa ser interrompido, assim como o Srila Prabhupada, ele veio e espalhou esse conhecimento, né, em todo o mundo, e com certeza esse conhecimento, principalmente agora que o planeta Terra vai ascensionar energeticamente, esse conhecimento vai ficar mais forte, as pessoas vão sentir mais desejo de se espiritualizar. Por isso essas aulas aqui são muito importantes, né? Se o Bhakti alemão perder esse corpo material, esse conhecimento vai ficar aí. Porque o Bhakti alemão só está repetindo que Prahlada Maharaj está falando, que Krishna está falando, que Prabhupada está falando. Não está inventando historinha. Está dando uma oportunidade para alguém ouvir sobre esse conhecimento. Então isso aí que faz Deus ficar satisfeito, né? Se o próprio Deus tem que vir para passar esse conhecimento, ele fica muito feliz quando ele vê almas rendidas a ele e fazendo com o maior carinho, com a maior devoção, com o maior amor, usando o seu tempo e energia, com muito prazer, né? Esse serviço devocional que ele fez. Tá repetindo as palavras dele. Por isso temos que estudar o Bhagavad Gita todos os dias. Que as palavras de Krishna são Krishna. Ou quando você canta o santo nome de Krishna, né, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quando você canta, é Krishna, você está em contato com Krishna. Isso aí é de natureza absoluta, você não vai conseguir entender racionalmente. Intelectualmente você pode abordar esse assunto, mas se você não cantar o santo nome, se você não praticar, você não vai conseguir realizar o divino. Porque ao cantar o santo nome, você está dando acesso à sua energia espiritual aos pés de lótus do Senhor Krishna. E é isso que o Senhor Chaitanya, que é o próprio Krishna, né,
nessa era de Kali Yuga, que apareceu há 500 anos atrás, veio fazer. Ele veio demonstrar esse canto do santo nome e a loucura que ele ficou em amor a Deus, Krishna Prema, só através de cantar esse nome. E naturalmente ele foi ridicularizado pelos impersonalistas, né, que acreditam que a vida é só estudar as escrituras, aquela introspecção, a meditação. E Krishna falou, olha, Kali Yuga, ninguém tem tempo. As pessoas, né, se você for ler o Bhagavata, canto 12, fala assim, as pessoas nessa era de Kali Yuga têm memória muito fraca. Tudo está corrompido na natureza deles, eles não conseguem realmente assimilar um conhecimento tão abstrato como essa filosofia, né, mais assim, não dual, a imersão nesse tipo de metafísica. Então Chaitanya falou assim, não adianta, cantem o santo nome e comam praçada, né? Por isso que fala a língua, quem controla a língua e o estômago, comendo praçada e falando sobre Krishna ou cantando sobre Krishna, naturalmente ele controla os sentidos. O Prahlada Maharaj está falando o tempo todo aqui de controlar os sentidos. Compreende? Temos que fazer, não adianta, né? Se você quer dar uma corrida, eu sempre brinco aqui, né? Que eu faço maratona. Para você fazer uma maratona, você tem que começar. Você não vai correr a maratona de cara, você tem que começar, vai correndo devagarzinho, anda, corre, vai aumentando a distância até que um dia você cumpre o objetivo. Para você chegar até Deus, inicialmente, você vai tendo contatos íntimos com Deus e ele vai se revelando, e mesmo porque ele não pode se revelar assim completamente para você, porque a sua percepção interna tem que ir se purificando cada vez mais. E esse contato com Deus, seja através do santo nome, da leitura dos passatempos, da associação com os devotos, né? De falar os versos do Gita, está tudo associado, mas esse santo nome aqui vai fazer com que você vai ter uma progressão de pureza, de limpeza de mente, de purificação de coração, e você vai chegar nesse nível que Krishna está querendo que você chegue. A super-alma, todos os dias, quando você acorda, ela espera que você tome, né, essa atitude dentro daquilo que se chama a sua independência, que é uma independência, né, da alma, para se render à super-alma. Então, Prahlada Maharaj está falando aqui, né, haja de modo que Deus fique satisfeito. Você vai saber que Deus fica satisfeito quando você faz algo para Ele, quando você fica satisfeito. Por exemplo, quando eu faço essa aula aqui falando sobre Krishna, após o término, eu fico com muita energia, eu fico muito assim, bem-aventurado. Então esse sentimento, ele vem da satisfação de Deus. Seu coração comprova que esse serviço é excelente. E aí a pessoa, por exemplo, que faz uma guirlanda de flores para botar na deidade ali, ela vai ficar muito feliz com aquilo, ela tem essa habilidade. Então, cada um dentro da sua habilidade, dentro daquilo que se chama as ordens sociais e espirituais, que é o sistema que Deus criou, né, dentro da sociedade humana, cada um dentro do seu potencial, dentro dos seus talentos, vai servindo a Deus e Deus vai aumentando a potencialidade criativa dessa pessoa em servi-lo, porque quanto mais você serve a Deus, mais você fica feliz. E Maya, a energia de Maya, quanto mais você serve a ilusão, mesmo adquirindo mais e mais coisas, ou desfrutando de mais e mais coisas, mais insatisfeito você fica, mais infeliz você fica. Então essa é a simples mudança de consciência onde você, mesmo vivendo aqui nessa energia de Maya, porque o devoto avançado ele já consegue ver o que é Maya e o que não é Maya. Isso é o poder da inteligência que controla a mente, o poder de discernir entre o que é real e o que é irreal, o que é ilusório, né?
e o que é a verdade. Porque é explícito. Tão logo você abra os olhos espirituais, tudo é revelado para você. Deus, ele vê através de você. Para você ver espiritualmente, primeiro Deus tem que ver através de você. E isso só vai acontecer quando você integrar a sua consciência à consciência de Deus. Compreende? É tudo um, no sentido qualitativo. Você é um com Deus e nesse sentido. Deus está agindo através de você e você está agindo através de Deus. E essa é a perfeição da vida. A perfeição não é você agir independentemente de Deus, mas você usar a sua independência para servir amorosamente Deus, para que Ele possa se manifestar através de você, e essa manifestação é a raiz da felicidade. Essa é a junção daquilo que se chama amor a Deus. E quanto mais bem-aventurança você vai sentindo, por estar agindo nesse mundo aqui, como Prahlada fala, para satisfazê-lo, mais você sente que você é essa presença de Deus numa consciência mais e mais expandida. Até que você vai para o mundo espiritual completamente liberto, né, desse falso ego que quer desfrutar de Maya, e lá no mundo espiritual você desfruta desse amor, dessa bem-aventurança, dessa consciência em níveis ilimitados, infinitos, que não dá para falar aqui, mas é para lá que nós estamos caminhando, né? Então, ele está falando, abandonai a vossa natureza demoníaca. Tá? Temos que entender isso, o que é a natureza demoníaca? O que é a natureza divina? Aí lá no capítulo 16 do Bhagavad Gita, Krishna dá uma pincelada sobre isso. Quais são as qualidades divinas? Já temos aí um estudo sobre isso, né? E fala também sobre as qualidades demoníacas, que são contrárias ao serviço devocional. Então você abandona a natureza demoníaca e não cultiveis inimizade ou dualidade. Tá? Então a inimizade é você pensar que outra pessoa, assim, qualquer pessoa que não esteja em sincronia com aquilo que você acha que é a sua verdade relativa, ele se torna um inimigo. Não só no campo espiritual, campo político. Quem não pensa igual a você é seu inimigo. Quem acha diferente do que você tem como ideal, aquela pessoa é uma pessoa não grata. E aí essa é a razão de todos os conflitos, né? O falso ego é isso, ele quer criar uma verdade para ele mesmo e quer que o mundo todo flua de acordo com a verdade que ele estabelece. Então isso é o ditador, né? Você se torna um ditador. Isso acontece também espiritualmente, onde você tem um entendimento espiritual, ditador, fanático, né? Tanto no caso, um fanático, você quer impor a sua verdade. Não é assim. Cada um está num nível de realização, né? Assim como Hiranyakashipu, ele achava que ele era Deus, que não tem Deus, ele não acreditava em Prahlada Maharaj, queria matar Prahlada Maharaj, porque ele, imagina, é meu filho, mas não aceita o que eu quero, então eu vou matar Prahlada Maharaj. Assim que funciona. Essa natureza demoníaca, inimizade, é inimigo de todo mundo, porque acha que todo mundo vai roubar as posses dele. Se você me atrapalha eu desfrutar com alguém, ou de ter alguma coisa, você imediatamente fala, é meu inimigo. Lá no capítulo 16, Krishna fala, vou matá-lo, essa pessoa está me incomodando. Assim, é uma loucura, né? Hoje em dia também se fala muito nisso, né? Da censura, né? Pessoas que têm um ponto de vista querem censurar aqueles que falam de uma maneira diferente. Então há todo um jogo, toda uma manipulação,
todo um jeito de intimidação para frear isso, que o legal da vida é exatamente todo mundo ter um ponto de vista, certo? E dentro daquilo que se chama o falso ego. E correlacionar com isso, é interessante, né? Milhões de ideias, faz parte do reino do falso ego e da mente. Porém, quando você atinge essa rendição a Deus, aí você transcende isso. Por isso ele está falando assim, não faça inimizade. Apesar de falar aqui inimizade, nós expandimos aqui um pouco essa simples palavra, né? Abandona essa inimizade. Para de ficar discutindo com outras pessoas. Para de ficar falando de religião, de política, de futebol, entre tantas outras coisas. Você, não quero, não, eu sou Flamengo, o cara é Fluminense, eu não quero nem saber desse cara aqui. Não quero nem saber dele. Assim, então, imagina, isso é modo da ignorância, você está atraindo ira para a sua vida, mágoa, ciúme, inveja, os relacionamentos, qualquer coisa, dentro da sua própria casa. Essa energia ruim, né? Porque eu sou o chefe da família, minha mulher tem que me obedecer, e a mulher fala, eu sou a mulher dele, ele tem que fazer o que eu quero, e aí a barganha, né, no nível sexual, há toda uma história, uma psicologia, né? Tem livros assim, de psicologia que ensina a mulher como dominar o homem como ter uma oratória, um jeito de conquistar a mulher, né? Tem todas essas histórias assim que... Falso ego, tudo isso é uma grande ilusão. Homem, mulher, família, nação, planeta, galáxia, universo, tudo isso está dentro do reino da ilusão. A única verdade que tem nessa história toda é você e a super-alma, a alma e a super-alma. Quando você olha a outra pessoa, a única verdade que tem ali naquela outra pessoa, que às vezes está no falso ego, querendo discutir com você, é a alma e a super-alma. E aí, quando você se torna um devoto, né, já vivendo aos pés de lótus de Deus, você tenta explicar para aquela alma que, olha, você está coberta com um véu da ignorância e está querendo... Não adianta eu discutir com você aqui. Você tem que se render a Deus para entender em que ponto eu estou. Não tem discussão. Então, para lá da Maharaj está falando aqui, é inimizade ou dualidade. A dualidade é isso também, os opostos, né? A dualidade é quando tem esse falso ego e o mundo desse falso ego. Nas escrituras diz muito assim, em termos de eu e meu, né? Krishna fala, vocês ficam muito nisso, no eu e meu. Esse eu, o falso ego, e o meu é a expansão desse falso ego em termos de desfrute e de posse. Essa dualidade, não? Para lá da Maharaj está falando aqui. Compreenda que existe a suprema personalidade de Deus. Renda-se, satisfaça a Deus. Haja conforme a vontade de Deus no seu coração. E aí tudo vai ficar muito assim, simples de compreender. Porque a tendência é essa, né? A tendência é você arranjar muito problema na sua vida, por causa da sua própria vibração também, e viver essa dualidade. Eu, falso ego, e o mundo. Então eu vou conquistar o mundo, eu vou melhorar o mundo, eu vou ajudar o mundo. Assim, não tem isso. Ajudar o mundo significa que cada pessoa tem o conhecimento espiritual e se rende a Deus. Pronto. Aí o mundo se torna uma idade de ouro, né? A gente sai dessa era de ferro e entra numa era de ouro. Por isso que Chaitanya Mahaprabhu ele é chamado de Gauranga, né? Ele é dourado, que é o brilho de Srimati Radharani, essa era de ouro, esse simbolismo, né, que o ouro é o lastro, né, é o lastro principal da devoção, vamos dizer assim. Então temos que acordar, sair de criar inimizade, né? Onde você vai quando você está com falso ego, você acha que a coisa não está legal, que aquelas pessoas ali estão pensando diferente de você, então você não concorda, e você começa a julgar aquela pessoa, mas eu não gosto dessa pessoa porque ela fala isso, porque ela é desse jeito. E você tem que compreender isso dentro de você, porque você está falando isso.
Isso não tem nada a ver com a vida lá da pessoa, isso não tem nada a ver com família, com o mundo, isso não tem nada a ver com isso. Vibre em Krishna, vibre em Deus, cante o santo nome, seja feliz, vai e compartilhe com todo mundo a realidade transcendental, como está fazendo aqui para lá da Maharaja, no meio dos amiguinhos demoníacos dele, que já deviam ter um tipo de consciência assim, né? Só que um devoto do Quilate de para lá da Maharaja, onde ele chega, o magnetismo dele domina, né, completamente, porque é a potência de Deus em ação, assim como dominou facilmente Hiranyakashipu. Imagina o ódio, né? A ira de Hiranyakashipu em relação ao seu filho. E aí Krishna se manifestou como uma personificação da ira, Nrsimhadeva. A personificação, a ira de Deus é infinita. E a ira de Hiranyakashipu é, no mínimo, assim, do tamanho desse universo, que é um grão de areia na praia de Deus. A praia contra o grão de areia. Né? Mas as pessoas ficam com medo, né? Nossa, Hiranyakashipu, o anticristo, né? Aquela pessoa poderosa que vai dominar o mundo, que vai estragar a vida de todo mundo, a humanidade está perdida. E aí tem um devoto que está ali cantando o santo nome, totalmente vivendo em Deus. Quem são esses líderes do mundo? Ah? Raça extraterrestre. Ah, tá. Ah, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Ah, deixa ele vir. Ah, ele vai me matar? Ah, tudo bem. Hare Krishna, Krishna. Né? Porque está em outra energia, outra onda. Tá? Então abandonai vossa natureza demoníaca e não cultiveis inimizade ou dualidade. Mostrai misericórdia a todas as entidades vivas. O que é misericórdia? Ele está falando aqui, ó, iluminando-as no serviço devocional, tornando-se então seu bem-querente. Bem-querente, a pessoa que faz a verdadeira caridade no mundo, é aquela que dá a possibilidade da pessoa absorver esse conhecimento e se iluminar. Então isso aqui que é misericórdia. Por isso que eu falo, quando você se rende a Deus, a misericórdia de Deus se manifesta, porque Krishna é o seu maior bem-querente. O maior bem-querente de todo mundo, amigo, fiel, é Krishna, que está aqui como Vishnu no seu coração. E aí, a partir do momento que você se rende a ele, a misericórdia de Deus se manifesta. O que é a misericórdia de Deus? É a revelação. Seja você um assassino, você é um bandido muito perigoso, matou muitas pessoas, pá, mas você está fazendo isso em ignorância, porque você não sabe que você é a alma, você não sabe nada, você é uma besta animalizada dentro de uma programação louca, de uma revolta, e você sai matando todo mundo, mas de repente você encontra um devoto puro que te instrui, que passa a misericórdia dele, isso que é o bem-querente. E aí você, uau, o que eu estava fazendo? O que eu estava fazendo? Até então eu não sabia o que eu estava fazendo, eu achava que era certo matar, roubar, né? Fazer todas essas coisas, né, que são contrárias ao bom senso. Mas para ele era o certo, é isso, né? Uma criança que é criada no meio de bandidos, né, como tem aí, elas têm como ídolos esses bandidos, elas querem ser, né, os bandidões do futuro. E para eles são esses valores que eles têm, então a gente não pode julgar isso. Mas você pode ver que aquele garoto ali da favela é uma alma e a super-alma está ali. E de alguma forma, se você atingir essa potência de Krishna e Krishna começar a agir através de você, você pode modificar a mente daquela pessoa, fazendo ela aceitar a consciência de Krishna. Então muda completamente. E aí Krishna, quando você se rende a ele, sendo um assassino ou qualquer coisa, né, botando assim no extremo mesmo da ignorância humana, a misericórdia de Krishna vem e vai purificar completamente o seu coração, e de repente esse cara que era o assassino maior, vai ser o maior devoto, vai ser um devotão de Deus, porque Deus vai se revelar para ele algo que ele nunca tinha
nem atinado em pensar. Aí ele foi numa aula do Bhagavad Gita, ouviu um devoto puro falando, e Krishna, através do coração do devoto puro, manifestou a misericórdia, né? A misericórdia do devoto puro se manifestou no coração daquele bandido, através da misericórdia de Krishna, que está dentro do coração dele, e aí ele se iluminou e nunca mais fez nenhuma prática, ele se tornou avesso àquela prática. E ele se tornou um bom devoto num templo, né, vamos dizer assim, se tornou um monge, e hoje ele canta o mantra Hare Krishna, e todo aquele passado foi meio que apagado. Compreende? A gente cria muita dificuldade, mas a misericórdia de Deus é a misericórdia de Deus. Inclusive ele fala isso lá no Bhagavad Gita. Ele dá esse exemplo. Se você olha um assassino assim, mas que ele se tornou um devotão, né, de Krishna, está pregando sobre Krishna, vendendo livros de Krishna, ou sendo um bom pai de família, Krishna fala que a gente deve considerá-lo como uma pessoa santa. Então é esse nível aí, né? Então vamos parar de julgar, de arranjar confusão, de entender que cada um está dentro do seu tempo. Agora, se você se torna um devoto puro e leva a sua misericórdia para o mundo, que é a misericórdia que Deus está te potencializando, ele fala assim, através de você, você vai ter a potência de dar bênçãos para outras almas, para acordá-las, despertá-las. E elas, ao estar em contato com você, naturalmente vão se iluminar, através da sua misericórdia. Porque Deus, ele vai aceitar que você, com esse coração de compaixão, a sua energia passou para aquela pessoa, e Deus fala assim, meu devoto aceitou, né, dar a misericórdia dele para essa pessoa, então Krishna vai e se revela para aquela pessoa. É dito que através da misericórdia de um devoto puro, a misericórdia de Krishna aparece. E que através da misericórdia de Krishna, a misericórdia do devoto puro aparece. E todo mundo é um devoto puro. Todo mundo tem que agir com essa misericórdia. Isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Certo? Então, mostrar a misericórdia a todas as entidades vivas, iluminando-as no serviço devocional, ensinando isso aí que a gente está falando aqui. Você é um servo eterno amoroso de Deus. Ocupe-se nesse serviço para ser feliz nesse mundo, para ultrapassar as barreiras de Maia, do falso ego, para você se situar na sua realidade espiritual, sem verdades relativas. Você vai se situar na verdade absoluta, aos pés de lótus de Deus. E você é a verdade. E se você conhece a verdade que você é em relação a Deus, nesse espírito rendido de amor, você se liberta completamente desse filme, né? Dessa Matrix, desse cinema da sua mente que está projetando aqui uma porção de loucura, onde você simplesmente está perdendo tempo e energia e está dando linha para ter outra forma, para se perder mais uma vida, inutilizar outra vida. Compreende? Então tem que acordar logo, hoje, agora. Então você vai se tornar isso que é bem-querente. Assim como Deus é bem-querente de todo mundo, os devotos de Krishna que estão mostrando essa misericórdia, porque estão unidos a Ele, que são os verdadeiros bem-querentes da humanidade. Certo? Não é questão de fazer caridade, de fazer o bem, de ajudar. Não é isso. Você é uma luz de Deus no mundo. Eu sou a luz do mundo. Você é a luz. E as pessoas estão cegas, e quando você chega no lugar, você está vibrando Deus. E aí as pessoas vão conseguir enxergar. Chaitanya, né? É igual Chaitanya Mahaprabhu. Se você vai ler lá o Chaitanya Charitamrita, quem olhava para Chaitanya Mahaprabhu se tornava imediatamente um devoto de Krishna, porque era Deus manifesto, né? Mas acredito que tem devotos puros também nesse mundo que tem esse calibre, já que é potencializado por Deus. Mas Chaitanya Mahaprabhu, onde ele passava, ele arrebanhava multidões de pessoas. Todo mundo cantando Mahamantra em êxtase, pulando.
Inclusive os animais, tem um passatempo dele na floresta de Jarasandha, onde Chaitanya entra cantando Mahamantra, e os animais, imagina a potência de um devoto puro, os animais começaram a dançar aqui, estando lá, pulando, leão com os veadinhos, com todos os bichos lá pulando assim, em êxtase, assim. A alma é a alma, independentemente de qual corpo que esteja, mas a potência, né, de Chaitanya Mahaprabhu era algo assim, era Deus acordando todo mundo em qualquer forma que tivesse, né? Era a potência de Deus, ele estava demonstrando isso. Que ao cantar com esse sentido de misericórdia, de estar trazendo a possibilidade para outras almas, naturalmente elas vão ser influenciadas na alma. A alma, você vai acordar a alma da pessoa. E aí essa pessoa vai imediatamente compreender tudo isso que a gente está falando, a ilusão e uau, o que eu estive fazendo? E você vai sentir uma necessidade extrema de tentar seguir aquele exemplo daquela pessoa que já está vivendo feliz em Deus. E ela vai começar a cantar o santo nome, ela vai começar a meditar em Deus nos passatempos, vai começar a ouvir, né, associar com devotos, ouvir sobre o que está se falando sobre Deus, né, que é o chamado Krishna Katha, e Sri Krishna Sankirtana. Você vai ter desejo de estar associado com pessoas juntas, né, falando de Deus, cantando o nome, e por isso que se criam, né, os templos, para dar a oportunidade dessa associação, tá? Então o Prabhupada está falando aqui o significado de Srila Prabhupada aqui. No Bhagavad Gita o Senhor diz que Bhaktyamam abhijanati javam jaschasmi tatvataha. É só através do serviço devocional que alguém pode compreender a suprema personalidade de Deus, como ele é. Prahlada Maharaja instruiu seus amigos de classe, os filhos de demônios, de que, afinal de contas, aceitassem o processo de serviço devocional e pregassem a todos a ciência da consciência de Krishna. Pregação é o melhor serviço ao Senhor. O Senhor ficará imediatamente satisfeitíssimo com aquele que se ocupa no serviço de pregar a consciência de Krishna. O próprio Senhor confirma isto no Bhagavad Gita 18:69. Nacha tasma manusyeshu kastime priyakrita maha. Neste mundo não há nenhum servo que me seja mais querido do que ele. Tampouco jamais haverá alguém mais querido. Se alguém é sincero, e mesmo não tendo muita cultura, faz tudo o que pode para difundir a consciência de Krishna, pregando as glórias do Senhor e sua supremacia, ele tornar-se-á o servo mais querido da suprema personalidade de Deus. Isto é Bhakti, amor. À medida que a pessoa executa este serviço em prol da humanidade e não discrimina entre amigos e inimigos, ou inferiores e superiores, o Senhor torna-se satisfeito e ela cumpre a missão de sua vida. Portanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu aconselha todos a que se tornem devotos, gurus e preguem a consciência de Krishna. Jare deka tare kaha Krishna upadeshya. Esta é a maneira mais fácil de se compreender a suprema personalidade de Deus. Mediante essa pregação, o pregador torna-se satisfeito, e aqueles a quem ele prega ficam também satisfeitos. Este é o processo para trazer paz
e tranquilidade ao mundo inteiro. É dito no Bhagavad Gita, né? Bhaktaram Gyana Tapasam Sarvaloka Maheshvaram Surdam Sarva Bhutanam Gnatva Mam Shantirikshati. Recomenda-se que todos compreendam essas três fórmulas de conhecimento relacionado com o Senhor Supremo, que Ele é o desfrutador supremo, que Ele é o proprietário e que Ele é o melhor amigo bem-querente de todos. O pregador deve pessoalmente entender essas verdades e pregá-las a todos. Assim, haverá paz e tranquilidade em todo o mundo. Neste verso, a palavra saudão, amizade, é muito expressiva. De um modo geral, as pessoas ignoram a consciência de Krishna e, portanto, para tornar-se o melhor bem-querente delas, o pregador deve indistintamente ensinar-lhes a consciência de Krishna. Uma vez que Vishnu, o Senhor Supremo, está situado no âmago dos corações de todos, cada corpo é um templo de Vishnu. Ninguém deve deturpar esta compreensão, usando-a como pretexto para palavras tais como Darida Narayana. Se Narayana reside na casa de um Daridra, ele reside em toda parte, nas casas dos pobres e nas dos ricos. Aqui ele está falando nesse sentido que tem uma certa classe de pessoas que fala que Narayana é pobre porque ele reside no coração dos pobres. Assim, um absurdo assim, né? Então, Narayana é pobre, eu tenho que ser pobre. Assim, não, Narayana, Deus reside no coração de todo mundo, né? A pessoa está meio que racionalizando, né? Porque eu sou pobre, assim, porque Deus é pobre, assim, absurdo isso. Então mora nas casas dos pobres e dos ricos, porém em todas as circunstâncias ele permanece Narayana. Narayana não tem essa dualidade, pobre e rico. Deus é Deus, certo? Na verdade, quando se fala em riqueza, a pessoa rica é aquela que é um devoto de Krishna. Riqueza e pobreza em termos de energia material são dualidades dispensáveis, né? Que estão dentro desse contexto que a gente conversou sobre o falso ego. Verdadeira riqueza é quando você é um servo eterno amoroso de Krishna e está vivendo isso nesse mundo, tendo opulências materiais ou não. Narayana, Narayana, o servo de Narayana é o servo de Narayana. Isso é transcendental, não tem nada a ver com esse mundo material, ou com o falso ego, ou com a mente, não tem. Certo? O Prabhupada citou esse exemplo, né? Pensar que ele torna-se, né, Narayana, rico ou pobre, é uma estimativa material. Né? É uma loucura, né? Porque Deus, ele habita no coração de uma pessoa pobre, então ele se torna pobre também. É muito louco esse pessoal. Ele é sempre Saidi Aishvarya Purna, pleno de 6 opulências, em todas as circunstâncias. Né? Deus é o mais rico, o mais belo, o mais famoso, o mais sábio, o mais poderoso e o mais renunciado. Essas são as 6 opulências que ele está citando aqui. Em quantidades infinitas. E essas qualidades fluem de Deus para os corações das pessoas. Mas quando fala assim, riqueza de Deus, é tudo, né? Mas se você quer considerar o ouro, né? O ouro espiritual que você tem é o amor a Deus. E através de... Falar em ouro, né? Estou segurando. Apesar de haver essa dualidade de... existe um devoto rico e um devoto pobre. Não tem isso.
Devoto é o devoto. Ele é transcendental. E essa pureza que vem da rendição a Deus, que é proveniente do amor que está sendo manifestado, essa é a verdadeira riqueza. E um devoto puro, resguardado por Deus dentro do seu coração, tudo que ele desejar, imediatamente Krishna manifesta nesse mundo, né? O devoto desejar coisas materiais, são os chamados acréscimos, elas vêm. Mas é que o devoto entende o que é a ilusão. Ele vai desejar coisa material para colocar a serviço de Deus. Aí tudo bem. Mas geralmente ele está desejando mais e mais serviço devocional. No Bhagavatam, todas as histórias de devotos com Deus, basicamente é isso que acontece. O devoto nem quer ir embora desse mundo material. Deus, me dá mais serviço devocional, deixa eu ajudar aí na sua missão, até esse universo ser dissolvido, deixa eu ficar por aqui pregando serviço devocional em vários planetas, assim como Narada Muni faz, né? Narada Muni já é um devoto sábio que está rodando aí o universo, já tem esse poder. Então deseja assim ser também como Narada Muni. Deus, deixa eu ser igual esse devoto aí para caminhar por todo esse universo, curtir todo o seu universo, enquanto ele não se dissolve, né? O universo também morre, vamos dizer assim. Deixa eu ficar por aqui pregando, porque tem muita gente aí que está precisando disso, e Deus ele se satisfaz muito com isso. O devoto não está pensando, eu quero ir para o mundo espiritual, quero sair desse inferno que é a existência material, que não é inferno nenhum quando você está na posição de servo de Deus, e você fala assim, Deus, deixa eu continuar minha pregação aqui, porque se é isso que te satisfaz, deixa eu fazer isso. Depois eu vou para o mundo espiritual, ficar lá com você, de boa, em bem-aventurança, felicidade. Mas essa mesma felicidade, talvez ele vai sentir muito mais aqui, fazendo que outras pessoas se iluminem, entendeu? Assim como Krishna quer que você se ilumine, você sendo um devoto de Krishna, você tem essa natureza de Krishna, de querer que outras pessoas se iluminem. E esse é o verdadeiro prazer de Deus, esse amor expansivo, essa luz expansiva, essa realização para todo mundo, vamos voltar todo mundo para o mundo espiritual. Certo? É assim que acontece, é maravilhoso, né? Então, repetindo o verso aqui para terminar. Portanto, meus queridos amiguinhos nascidos de demônios, por favor, age de maneira tal que o Senhor Supremo, que está além da concepção de conhecimento material, fique satisfeito. Abandonai vossa natureza demoníaca e não cultiveis inimizade ou dualidade. Mostrai misericórdia a todas as entidades vivas, iluminando-as no serviço devocional, tornando-se então o seu bem-querente. Então o maior amigo de qualquer pessoa nesse mundo é o mestre espiritual, é o devoto que está falando sobre Deus e mostrando esse caminho aqui que Prahlada Maharaj está mostrando, Prabhupada está mostrando, e todo Bhakti Yogi está querendo que todo mundo viva nesse contexto feliz, né, de ser. Ok? Um beijo no coração, muita luz, muito amor. Cante e seja feliz. Haribol!